Olá, queridos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola ministerial. Nós estamos aprendendo o Antigo Testamento e nós estamos estudando o livro de Gênesis. E hoje a gente vai falar sobre Jacó. Mais um dos patriarcas. Um dos patriarcas. O terceiro patriarca da linhagem dos patriarcas do Gênesis. Né? Então a gente já fez a aula de Abraão, fizemos a aula de Isaac e hoje nós vamos fazer a aula de Jacó, que é o terceiro. Jacó, não é Israel, não? Não sei, vamos ver, né? Quem é o patriarca, Israel ou Jacó? Os dois. Os dois? Vamos lá, vamos estudar isso aí então? A gente vai ver isso hoje, isso é assunto, do nosso tema de hoje, né? Ok. Então, se eu começo falando pra gente aí quem foi Jacó na Bíblia, pode ser? A gente pode orar primeiro? Pode. Então é melhor, né? Tá bom, então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo. Nós queremos te pedir para que a tua presença seja com cada um de nós. Papai. Que a tua presença seja também com a pessoa que está assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa abrir a mente dessa família, que o Senhor possa falar com cada coração, Deus. Nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti. Nós queremos depender cada dia mais de Ti, é verdade, Senhor. Pai. Nós queremos pedir para que o Espírito Santo entre no nosso coração, para que nós não venhamos a nos desviar, Senhor, de fazer a Tua vontade, Pai. Meu Deus, abençoe a cada família. Deus, livra, Senhor, de todo mal. Abençoe a saúde dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Prontos aí para a gente começar? Vamos ver a história de Jacó. Nós vamos trabalhar alguns pontos da história de Jacó hoje. Espero que a gente venha terminar tudo nesse dia de hoje, né, Alan? Não vamos fazer igual que a gente fez com Abraão, dividir em duas aulas. Vamos tentar sintetizar aqui para a gente trabalhar a questão de Jacó, porque um segundo momento, não vai deixar de ter um segundo momento sobre Jacó, mas aí eu quero falar sobre os filhos. Entendeu? Eu quero falar os filhos, agora não Jacó, né, mas de Israel, que deu origem às 12 tribos de Israel. Mas a gente tem que começar do começo. Não é isso? Uma redundância aqui. Quem foi Jacó na Bíblia? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Primeira coisa que a gente tem que saber. Jacó, ele foi o filho gêmeo de Isaac e Rebeca. Não é isso, Alan? Ele era um dos gêmeos. Ele era um dos gêmeos. O seu irmão era Esaú, que na verdade nasceu primeiro, e Jacó nasceu depois ali segurando no calcanhar do seu irmão ali, né? E Jacó, ele era filho de Isaac e de Rebeca, como já falei, e seu pai era Isaac e seu avô era Abraão. Então nós escutamos muito a expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pai, filho e neto, ok? Certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas na Bíblia. Todos nós conhecemos muitos episódios na Bíblia, nós vemos sobre Jacó, aí nós vamos ter o episódio da escada, nós vamos ter o episódio da luta com o anjo, da divisão das tribos, dele segurando no calcanhar, de falarem que ele enganou o irmão. Muita coisa a gente tem para trabalhar nisso aí. A caminhada dele é muito profética, né? Sim. Se assemelha mais um pouco com a caminhada de Abraão do seu avô, do que com a própria caminhada de Isaac, né? Como a gente falou nas últimas aulas. Então, a Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, como eu já disse. Por isso, o nome de Jacó em hebraico é Jacob. Jacob quer dizer aquele que segura no calcanhar. Strong vai trabalhar isso, né? Que segura no calcanhar. Então o nome de Jacó significa isso. Devido a esse episódio e uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar, o nome Jacó geralmente é traduzido dessa forma. Aquele que pega no calcanhar, ou suplantador, mas aí você tem que forçar um pouco a tradução, mas vamos ficar com essa significado. Jacob, aquele que segura o calcanhar, ok? Pastor, mais simples aí.
o interessante é que a cultura judaica, eles nomeavam, né, colocavam o nome da criança que estava nascendo, muito influenciado pelo contexto que eles estavam vivenciando também, né? Então, quando de repente o Jacó ele nasce, né, segurando ali na perninha ali do irmão, eles já foram lá e já colocaram o nome dele, aquele que segura pelo calcanhar, que acaba tendo um significado, né, meio que de aquele que vai trapacear, aquele que vai, né, dar a volta na outra pessoa, no irmão, e parece que, né, ele absorve isso para ele, conforme a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, né, da história dele e tudo mais. Então, né, muito cuidado com o nome que você vai botar no seu filho, né? Aquilo que você chama o seu filho pode ser ele absorva aquilo para ele, né? Pode ser para o bem, mas também pode ser exatamente, pro mal, pode né? ser a realidade que ele vai viver, né? Exatamente. Então isso tem um peso muito importante, né? Eu acredito que tanto para a cultura dos judeus, quanto também, né, numa questão espiritual da coisa, né? Vamos lá, então, gente, aonde nós vamos encontrar a história de Jacó na Bíblia? A partir do capítulo 25 do livro do Gênesis. A partir do versículo 21 aí, nós vamos começar a ver o registro do nascimento de Jacó. Tudo isso que a gente falou, de segurar no calcanhar, essas coisas, você vai lá no Gênesis 25 que você vai começar a ler essa história. Sua mãe era Rebeca. E assim como a sua avó, quem era a avó de Jacó? Sara. Assim como a sua avó, ela também era estéril. Ela não podia ter filhos. E durante 20 anos, o seu esposo orou, clamou a Deus. Ela também, né, Rebeca, clamava a Deus por um filho. Ou seja, Isaac clamava a Deus por filhos. E depois de 20 anos de clamor, aí, 20 anos a 25 anos, vamos dizer aí que Deus deu a Isaac e a Rebeca em dose dupla um filho. Não só nasce Jacó, né, mas nasce Esaú, como a gente já disse aí. Então, a oração, o clamor a Deus, mais uma vez respondida no Gênesis, mais uma vez Deus respondendo ao homem, mais uma vez quando o homem clama a ele responde. Isso também ensina para mim e para você nos dias de hoje. O clamor a Deus é algo essencial na nossa vida. Se você quer buscar alguma coisa de Deus, se você tem uma promessa para a sua vida, busque a Ele, creia, tenha fé, tenha esperança, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Aconteceu com Sara e com Abraão, aconteceu com Rebeca e com Isaac, e acontece na minha vida e na sua vida, e quantos e outros homens e mulheres mais que a Bíblia fala sobre milagres, ok? Uma outra coisa, não se sabe certo a data, a época que Jacó ele viveu. Alguns estudiosos, como nós já falamos aqui também, estipulam que Abraão tenha vivido aí entre o ano 2000 e o ano 1900 antes de Cristo, ok? Se isso estiver correto, então Jacó viveu dentro dos anos 1800 antes de Cristo. Essa época aí foi a época do que se desenvolve, né, a história de Jacó. Uma das coisas que eu quero destacar aqui na vida de Jacó é que existia uma promessa sobre a vida de Abraão, que através do seu filho Isaac, ou seja, Deus fala para Abraão que através de Isaac, filho de Abraão, faria dele uma grande nação. Nós já estamos aí na segunda geração, né, Isaac, terceira geração, Jacó, e a promessa começa a tomar, vamos dizer assim, forma. Apesar das dificuldades de Isaac e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não foi frustrada. No tempo certo, Deus deu àquele casal filhos. Então eu volto a dizer, também já disse numa aula atrás, aí não me recordo bem quando foi,
Mas a gente já falou dessa questão de esperar com paciência no Senhor, de crer na promessa, de crer que aquilo que ele falou vai se cumprir. Gente, Abraão, Deus prometeu a Abraão, Sara era estéril e Deus fez um milagre. Rebeca era estéril, Deus cumpriu a promessa no tempo certo. Não foi num tempo que o homem quis, que a mulher quis. Foi num tempo já para Abraão, né? Já num tempo que parecia que já tinha tudo se perdido. Deus, então, ele cumpre a promessa na vida de Abraão e a história continua. Pastor, e a gente vê também que por ele tomar algumas decisões precipitadas, isso gerou consequências na vida dele, né? Uhum. Tanto é que teve aquele episódio de Ismael, e mais para frente Ismael, né, viria a se tornar uma grande nação, e que viria também, que virá também, né, confrontar os israelitas. Então a gente vê que as atitudes precipitadas que a gente toma, elas geram para a nossa vida consequências, né? Verdade. E também, assim como aconteceu com Abraão, Abraão já tinha desanimado da promessa, vocês lembram disso? E já estava velho, Deus aparece a ele de novo e Deus, como vamos dizer assim, Deus renova a promessa na vida de Abraão. A mesma coisa acontece aqui com o nascimento dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. O que Deus está fazendo é o seguinte, está renovando a promessa dele na vida de Isaac, dizendo, olha, a grande nação vai ser formada, o grande povo vai ser formado. Então, Esaú era o primogênito. Deixa eu parar um pouquinho nisso aqui, Alan, e aí a gente vai discutir um pouquinho isso aqui. A Bíblia fala muito da primogenitura, da bênção do primogênito, de ganhar a bênção, de ter mais direito. Esaú, na verdade, nasceu primeiro, alguns minutos ali, mas nasceu primeiro. Então era natural se esperar que Esaú seria o patriarca. Não seria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seria o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas antes do nascimento desses dois meninos aí, Esaú e Jacó, Deus se revela à mãe, a Rebeca, e tem uma promessa fantástica que nós vamos ver aí no Gênesis 25, 23, aonde diz assim, ó: o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, e os 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um será mais forte do que o outro, o maior servirá ao menor. Ou seja, antes dos meninos nascerem, Deus se revela a Rebeca e faz uma promessa, uma nova promessa, que não está fora da promessa que tinha sido feita a Abraão, que de Isaac seria pai de uma grande nação. Entendeu? Então, aqui se rompe com muitos paradigmas da época. Tudo era para o primogênito. Todo o direito era do primogênito. E a vontade de Deus, nesse momento, era dizer o seguinte: o maior vai servir o menor. Por que Deus faz isso? Pergunta para ele. Mistério de Deus, Mistério de Deus. Ele rompe com aquilo que é normal, ele rompe com aquilo que é tradição e traz um novo. E isso me faz entender uma coisa também, Alan. Eu queria que você entendesse isso. Quando Deus ele inverte aqui, né, ele rompe com um tradicional, ele também está dizendo o seguinte: olha, a minha igreja tem que se renovar a cada dia, a minha igreja não pode ficar presa num passado, não pode ficar agarrada, enraizada em tradições que hoje não fazem mais sentido
Entendeu? Então eu e você como igrejas do Senhor, nós somos livres, não para fazer aquilo que vai na nossa cabeça, mas para fazer coisas novas em Deus, porque fazendo as coisas novas em Deus, através daquilo que está escrito nessa palavra, nós vamos viver momentos novos em Deus. Amém. Nós precisamos viver isso a cada dia. Pastor, amém? O Senhor tocou num ponto fundamental, que é a questão da promessa que foi feita quando eles ainda estavam no ventre. Sim. Quando a gente estuda, né, o texto bíblico, a gente vai ver que Rebeca estava sofrendo com a gravidez. Uhum. E isso estava entristecendo ela, né? Meu Deus, o que está acontecendo? E aí foi falado, né? Esses povos, essas crianças, elas estão lutando já dentro do seu ventre. Isso representa que esses povos eles vão se dividir, né? Uhum. E a gente vê que mais para frente vai ter o conflito entre os israelitas e os edomitas, né? Que são os descendentes de Esaú. Mas um ponto muito importante é que a Bíblia vai dizer que Rebeca ela preferia Jacó. Sim. Ela era muito mais próxima, muito mais ligada a Jacó. E Isaac ele era mais próximo, mais ligado ao Esaú. Né? Então, quando a gente lê isso, a Bíblia não deixa claro, né, não escreve o porquê disso, mas alguns estudiosos eles afirmam que essa promessa feita a Rebeca, enquanto ela ainda estava grávida, de que o mais velho serviria o mais moço, isso influenciou a preferência dela por Jacó. Não, então peraí, é do mais moço, né, que vai vir toda a promessa que foi feita a Abraão lá atrás. Então deixa eu cuidar dele aqui, né? Uhum. Deixa eu mimar ele cuidado especial. Cuidado especial. Peraí, não, esse aqui é o filho, né, que por meio dele vai se cumprir toda a promessa feita a Abraão. Então vamos tomar cuidado com isso aqui. O mais velho. O mais velho, né? Ele que procure aí o rumo dele, né? Isso é muito ruim quando a gente tem isso dentro de casa, um filho, né? Uhum. Sendo preferido por um, por outro. Mas a gente vê que acontece e acontecia também nos tempos bíblicos. Uhum. E em relação a Isaac preferia Esaú, quando a gente lê no texto bíblico, dá a impressão que Isaac gostava dele porque gostava de comer o que ele fazia, né? O filho conquistava o pai pelo estômago, né? Na minha casa, quando eu era solteiro, era o contrário. Eram os pais que cozinhavam muito, né? Uhum. Mas, enfim. Mas não é isso. Os estudiosos eles vão dizer também que justamente por Rebeca, né, ter tanto cuidado com Jacó, isso chamou a atenção de Isaac. E aí o coração dele acabou sentindo uma compaixão maior de Esaú. E isso aproximou, né, o pai do filho. Mas, né, como eu disse, não está escrito na Bíblia. São alguns estudiosos, né, que pensam aí por essa linha de raciocínio. Não sei se faz sentido. Sim, né? Sim, é isso mesmo. Uma outra coisa que eu quero trabalhar aqui, saindo um pouquinho do texto bíblico também, Alan, de repente aí com uma curiosidade, né? O texto vai dizer que Esaú, um dia, ele vendeu o direito de primogenitura dele para o seu irmão. Vamos lá. Será que isso saiu da cabeça de Esaú? Como que surge essa questão de vender a primogenitura, de vender isso? Eu quero dizer uma coisa. No século XX, no século passado, nós estamos no século XXI, no século passado, houve algumas descobertas em escavações lá na Mesopotâmia que não muito comum, mas existia vamos dizer assim, naquela época existia uma troca, uma espécie de acordo? Não, uma certa... Ai, gente, a palavra sumiu aqui da minha cabeça. Oh, Jesus. Não era bem rotina. Isso acontecia muito. Me ajuda a achar a palavra aí. Mas acontecia no meio pagão. Dentro do povo de Israel, não. Era uma prática, acho que achei a palavra aqui melhor para explicar, era uma prática não muito comum,
mas que acontecia muito entre os povos pagãos. A questão de vender a primogenitura. primogenitura. Por quê? Porque para o povo pagão, a primogenitura ela estava ligada somente a um pedaço maior de terra, a algumas cabeças de boi mais. Na hora que Esaú estava com fome, ele pede a comida do seu irmão, e tem aquela questão ali que falam, né, mas de uma forma mais popular, que Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Isso não foi uma coisa que surgiu ali na hora. Isso é uma coisa que aquele povo já praticava. Isso não tão comum, mas praticava. Não era comum no meio do povo de Israel. Porque para o povo de Israel, a primogenitura era muito mais do que simplesmente mais terra e mais cabeça de gado. Simplesmente, muito mais do que bens materiais, né? Isso. Você pode falar um pouquinho disso aí? Posso. A questão patriarcal, né, a questão da primogenitura, melhor dizendo, para, né, o povo de Deus, ela, além de representar a questão, né, do primogênito herdar a porção dupla, né, também tem a questão da autoridade, que é confiada a ele. Então ele recebe uma autoridade, ele é o chefe, ele é o cabeça da tribo. Então é ele que vai, né, ditar as regras ali na ausência do pai, né? Então isso tinha um peso de importância muito grande. E aí, né, Esaú, naquele contexto em que ele tinha saído ali para fazer uma caçada e voltou com muita fome, o irmão dele, né, ainda que se aproveitando da necessidade do irmão, mas não foi nada assim. Eu acredito que Esaú, nesse momento, não foi enganado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Sim, claro. Quando ele troca a primogenitura dele, ele sabia o que ele estava fazendo. Claro, né? Porque com certeza ele devia ter, de repente, alguns conhecidos, alguns colegas que já teriam feito isso prática, fora do arraial. E Isaac era riquíssimo. Ele deve ter pensado assim, cara, herdar porção dupla ou herdar uma parte só, já vou ser rico de qualquer jeito mesmo, né? Então me dá esse cozinhado aí de lentilhas, porque o que me adianta eu ter a bênção dupla e morrer aqui agora, né? Exatamente. Eu acredito que ele pensou isso, né? Mas a gente vê também, olhando por uma questão espiritual da coisa, né? Ele trocou a bênção dele para poder atender uma necessidade momentânea, né? Essa aí é a questão, porque para o povo de Israel não era só os bens materiais. A bênção era muito mais do que o bem material. Simbolizava o governo da família, simbolizava muitas coisas em cima disso aí, como você começou a falar. A bênção, ela não é só a posse da terra. E a Bíblia ela vai dizer, né, que quando Jacó ele se disfarça de Esaú, e Isaac abençoa Jacó achando que era Esaú, ele desconfiou, né? Sim. Mas no final das contas ele acabou acreditando. O Esaú se desesperou. E isso foi um tempo depois que ele já tinha vendido a primogenitura. Aí eu parei para pensar, né? Eu acredito que o senhor também. O que chama atenção nesse texto? Não foi porque ele vendeu a primogenitura dele que ele se desesperou. Ele se desesperou porque ele perdeu a bênção que o pai iria impor. Por que ele se desespera? Porque isso aí, dentro da lei de Israel daquela época, do povo ali, perante o tribunal da lei deles da época, era algo, a bênção dada era algo irrevogável. E valia muito mais do que a questão das bênçãos materiais, né? Dos bens materiais. Esaú ele se desesperou, não foi porque ele perdeu os bens materiais da primogenitura. Foi porque ele perdeu a bênção do pai dele. Foi porque ele perdeu a bênção de Isaac. E ele fala, né? Poxa, eu já perdi a primogenitura. Agora o meu irmão me enganou e tomou a bênção no meu lugar. Aí, nesse ponto, sim, ele foi enganado, né? Aí, nesse ponto, realmente, ele foi enganado. Ele perde a bênção da autoridade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. E falar uma coisinha aqui.
Por que a gente diz que dentro da cultura hebraica ele perde a bênção da autoridade? Porque o pai, ele libera uma bênção de autoridade sobre a vida do filho, porque ele é a autoridade. Para o judeu, na cultura judaica, rabínica, o pai não é só aquele que faz gerar um filho. O pai, ele é muito mais do que isso. O pai, na cultura judaica, ele é a força da casa, a autoridade da casa. Entendeu? No idioma hebraico, cada letra, ela significa uma coisa, tem um significado. A palavra pai, af, nesse lugar aqui, ela é escrita pela letra Aleph e pela letra Bet, ou Vet. E o Aleph, ele simboliza, né, ele significa autoridade, força. E o Vet, ele significa casa. Então o que o pai é? O pai, ele é a autoridade da casa. O que Esaú está perdendo aqui é de ser a autoridade sobre aquela família na falta do pai. Ele não perde somente os bens materiais. Ele perde, vamos dizer de certa forma, parte da moral. Ele perde parte do respeito para com os outros, porque agora a autoridade da casa não está mais sobre ele. E a reputação dele muito mais importante. Muito importante. Entenderam? Então, qual o significado dessa coisa toda aí? O pai é a autoridade da casa. Vamos lá, gente, mas vamos caminhar? O problema com Esaú e o casamento de Jacó. Isso aí também eu creio que é uma questão bem interessante para a gente trabalhar. Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó, como a gente já acabou de falar aqui. E da ira de Esaú, o que Jacó faz? Vai para Harã, né? Ele vai para Harã. Mas ele vai para Harã não simplesmente porque ele se desesperou na hora e falou assim, vou fugir daqui. Tudo isso aí, existe uma questão, um pano de fundo nisso aí, sim ou não? Sim, claro. Tem um pano de fundo nisso aí. Como o Alan já disse, Rebeca protegia mais Jacó. Um pouquinho antes disso aí, Esaú comete um outro erro sério. Esaú, quando ele vai buscar mulheres para casar, quando vai buscar uma esposa, ele não vai na terra dos seus pais. Ele toma para si as filhas dos heteus. As filhas dos heteus. Ou seja, ele rompe com uma tradição. Ele já tinha rompido com a questão da bênção da primogenitura e agora ele rompe com outro princípio muito importante para esse povo, que era de não se misturar, de ser um povo puro. O israelita, ele se acha até os dias de hoje, né, um povo puro. Tanto é, pastor, que o pai de Isaac, né, o avô de Esaú, teve muito cuidado com essa questão. Né? Se não fosse uma parente dele, não podia casar. Ele tinha um medo terrível que Isaac viesse a se misturar com as filhas dos cananeus. E aí, de repente, Esaú vai lá e faz, né, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Com isso aí, estava tendo problema com os dois. Sara chega perto de Rebeca chega perto do seu esposo Jacó e fala assim, olha... Jacó não, Isaac. Não, de Jacó, do seu esposo. Rebeca de Isaac. Estamos trocando. Chega perto do seu esposo Isaac, que já estava velho, e ele dá ela mais uma vez passa uma conversa no seu esposo ali e fala, olha, Esaú casou com mulheres edonitas. Esaú já arrumou problema pra gente nisso aí, já saiu da tradição. Olha, pode ser que Jacó faça a mesma coisa. Vamos fazer uma coisa? Tá na minha cabeça aqui, eu vou mandar Jacó lá para Harã.
Arã era onde, né, estava a família deles. A família de Abraão, né? Uma parte ficou em Arã e saiu com Ló, Sarai, né? De lá, mas Naor, que era o irmão de Abraão, continuou em Arã, então Isso tinha uma parentela lá. Deles lá, né? Chegando lá, Jacó, ele vai para onde? Ele vai para a casa de Labão. Que era irmão de Rebeca. Irmão de Rebeca, tio dele. E ele fica lá e acaba casando com as filhas de Labão, que nós vamos ver aqui. Entendeu? Então, quero que você entenda o seguinte. Sara juntou o útil com o agradável. O que ela... Sara... Rebeca juntou o útil com o agradável. Ela sabia que os filhos iam entrar em conflito mais uma vez. Entendeu? Pelo que a ficha de Esaú caiu. Então ela chega perto do seu esposo e fala, olha, para ter desculpa de Jacó sair dali, ela fala isso com ele. Passou essa conversa. Passou a conversa e eu vejo uma coisa nisso aí. Eu não vejo como uma trapaça. Eu vejo tudo como um segmento para que a promessa de Deus iria se cumprir. Todas as engrenagens. A promessa de Deus não ia poder ser cumprida na vida de Esaú, porque ele já tinha misturado, ele já não era mais uma raça pura. Ele já tinha comprometido a semente dele. A semente dele. A linhagem dele. Então, eu creio que Rebeca, não sei nem se eu posso falar assim, mas Rebeca aí foi até de certo modo usada por Deus de falar, olha, estou mandando Jacó para a casa do tio dele para ele conseguir uma esposa lá. E é exatamente o que acontece. Ele vai para a casa de Labão, ele trabalha na casa de Labão, ele cuida do gado de Labão e ele se apaixona por uma das filhas de Labão. Qual foi? Ele se apaixona por Raquel, né? Mas acontece uma jogada aí no meio do caminho, né? Conta pra gente então aí. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher, né? E ele se apaixona por Raquel, né? Inclusive ele trabalha por Raquel, mas no dia que ele ia desposar, né, de fato ali... E casou, né? Casou, só que aí na hora ali trocou. O tio dele, Labão, botou Lia na frente, porque a mais nova não podia casar... Antes da mais velha. Né? Mas aí ele fez um novo acordo, conseguiu Raquel também, mas teve que trabalhar mais 7 anos. 7 anos, né? Trabalhou mais e então ele consegue a esposa. E vamos dizer o seguinte... Os planos de Deus continuam. Por quê? Porque a semente de Jacó continuaria uma semente pura, vamos dizer assim. Uma semente de dentro do povo de Israel. Não iria ser uma semente comprometida, vamos dizer assim. Falar um pouquinho da questão da bênção sobre ele, né? Como o senhor falou... A linhagem de Esaú já não podia ser mais usada, porque ele tinha desobedecido, tinha se misturado. E Jacó, nesse meio do caminho que ele estava fugindo, né, para a casa do tio dele, para Arã, ele tem um sonho. No meio do caminho aí tem uma história aí. Tem. Ele tem um sonho profético, né? Ele tem uma visão de uma escada, e nessa escada tinha anjos subindo e descendo, né, fazendo a ligação entre o céu e a terra. Os estudiosos fundamentalistas, eles vão dizer que essa escada é uma tipologia de Jesus, né, de Cristo, está representando Cristo ali no Antigo Testamento, na questão de você fazer essa mediação entre o Pai e o homem, né? Então a gente tem essa questão aí da escada fazendo como uma espécie de portal entre o céu e a terra. E a palavra que ele recebe de Deus, pastor, é muito interessante porque é a mesma que foi feita para Abraão e é a mesma que foi feita para Isaac, que dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então a gente vê, né, que a promessa foi feita em Abraão, de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Passou para Isaac, de ti, da sua família, né,
da sua linhagem, da sua descendência eu abençoarei todas as famílias da terra. E na hora que era para o Esaú, né, ter se aprontado, vai ser comigo. Ele tinha que ter tomado posse, Tinha né? que ter tomado posse, não tomou posse. Embora... Com certeza ele sabia dessa promessa. Com certeza ele sabia disso. Fez pouco caso dela. Mas além dele ter, né, de já ter sido profetizado quando eles estavam no ventre, a gente vê que ele também não fez por onde, né? Meio que, deixa estar, entendeu? Deixa a vida me levar. E aí a promessa então vai cair sobre Jacó, o irmão mais novo dele, né? Que da descendência dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. E isso é uma verdade, porque ele deu origem a 12 filhos, que deu origem às 12 tribos, da onde vem, né, de uma das tribos, da tribo de Judá, o nosso Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Tem um episódio também aí, Alan, que eu acho que vale a pena comentar, creio que você pode comentar pra gente, a questão da luta de Jacó com o anjo. Uhum. Ele tem, né, quando ele muda o nome dele, né, para Israel. Aí que eu queria chegar, a questão de mudança de nome aí. Tem essa mudança de nome, mas antes disso, ele estava retornando, né, lá da casa de Labão, de volta para a terra de onde ele tinha saído. Isso aí. E ele também teve medo de chegar lá e pegar um Esaú brabão, né? Ele estava com essa ideia aí, né, de o irmão querer se vingar. Querer se vingar dele. Mas o interessante é que ele vai passar, né, num lugar chamado Val de Jaboque. E nesse lugar, né, ele enfrenta o que os estudiosos chamam de teofania, né? E aí ele tem ali um confronto com o anjo. O anjo ele vai tocar na parte ali, né, da coxa, do quadril, né, por ali assim. É aquela mesma história que a gente já estudou lá atrás, do juramento, na coxa. Entendi. Então tem ligação. Tem ligação, isso aí. Entendi. O anjo ele Creio que vocês lembram sobre o que a gente falou, né? Da questão do juramento, que vai implicar nas gerações, na criação, na procriação de filhos. Pô, interessante isso, né? E por conta dele ter, né, sido tocado ali na junta, na articulação, ele ficou manco. Né? Então, teve uma marca física aquilo ali. Né? Ele entrou de um jeito e saiu marcado. Mas muito maior do que a marca física foi a marca no caráter, no nome, né? Na questão espiritual. Então ele pergunta o nome do anjo, né? Ele fala, por que você pergunta o meu nome? E aí o anjo abençoa ele e muda o nome dele, de Jacó para Israel. O que significa Israel, pastor, no hebraico? Né? Jacó, o Senhor falou para a gente que é aquele que toma pelo calcanhar, né? Aquele que segura pelo calcanhar. Mas e a palavra Israel? Qual que é o significado dela? Israel, no hebraico, significa Deus prevalece, que tem a ver com a situação que estava ali. Ele lutou com um anjo, né, como a gente costuma dizer aí, e ele prevaleceu, ele venceu. Então, Deus troca o nome dele por aquele que segura no calcanhar, o suplantador, por aquele que prevalece. Deus prevalece. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ele, sabe, isso me ensina uma coisa. Ele não desistiu da bênção dele. Ele prevaleceu. Fala, eu só vou sair daqui depois que eu tiver a minha bênção. Eu quero ter a certeza que a promessa feita ao meu avô vai se cumprir mesmo. Amém. Entendeu? Pastor, uma coisa que eu aprendi até com o senhor, né? Agora eu estou rasgando cedo aí. Mas é a questão da gente extrair a essência do texto. Isso. Não se preocupar com os detalhes, mas extrair a essência, né? Por que eu estou falando isso? Porque os próprios estudiosos, os rabinos, os teólogos, eles não têm um pensamento fechado sobre essa passagem aqui. Não. Eu estou querendo dizer, se eles não sabem se foi um anjo mesmo, um anjo, um varão, um homem, porque cada hora o texto ele vai dar uma posição, né, que vai levar a gente a interpretar de uma maneira diferente. Mas isso não importa, o que importa é a essência do texto, que está exatamente nisso que o senhor falou, da questão de não desistir, né, da bênção, independente do contexto ali que foi, né? Eu bato muito na tecla disso. Às vezes a gente está lendo um texto e deixa isso gerar uma imagem na cabeça da gente, a gente se prende nessa imagem e a essência mesmo do texto passa.
Então é isso que eu tenho falado sempre com o Alan, quando a gente tem estudado a Bíblia. Fala, Alan, não se prende muito nessa imagem que essa leitura gera na sua cabeça, mas busca nesse escrito qual é a essência. A essência disso aí é essa: ele prevaleceu, ele fez questão, ele não abriu mão da bênção dele. Vamos então para a parte aí onde a gente vai encerrar essa aula, né? Tem mais coisas que a gente poderia falar aí, que acaba a gente comentando depois, né? A gente volta para lá, vem cá e a gente vai falando. Mas eu quero terminar isso aí falando o seguinte: enquanto ainda Jacó estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por 2 esposas e por suas servas. Tá? Então nós temos aí 12 filhos de Jacó, sendo que uma é menina. O Benjamim ainda não existia. José era, vamos dizer assim, pequeno. José era pequeno. Quando ele sai daí, ele volta para sua terra e lá Deus dá a ele outro filho, que seria o Benjamim. Raquel também era estéril, né? Ele também passa um processo aí. Sim, também passa um processo. A história se repete aí. Você vê lá Sara, Rebeca. E agora a esposa amada Raquel. A amada Raquel também. Então demora muito ter o filho. José já é ali o último que nasce lá na terra de Harã, né, lá com Labão, e eles voltam por essa questão que o Alan já explicou, para encontrar com o irmão, e acontece aquela questão toda. Então, quando ele se estabelece de volta em Canaã ali, nasce Benjamim, que vai, então, aí nós vamos ter os 12 filhos homens, que vão gerar as 12 tribos de Israel. Mas você vai perceber o seguinte: existe 2 tribos aí, que é Manassés, que o nome não aparece como filho de Jacó. Manassés e Efraim, no caso. E Efraim, né? Isso aí. Então, eu quero falar os nomes dos filhos de Jacó para a gente entrar nisso aí, ok? Então, olha, era filho de Jacó com Leia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e a menina Diná. A menina não entra nas tribos depois. Não, né? entra nas tribos, como porque um líder é mulher. De uma tribo. Não, a mulher não poderia ser líder. E com a serva de Lia, que era Zilpa, nasce Gade e Aser, ok? Depois de Raquel vai nascer então José, ainda lá na casa de Labão, e depois vem o Benjamim. E ele também teve filhos com a serva de Raquel, né? Que era Bila. No caso, teve Dan. Ah, sim. Dan e Naphtali, esqueci disso. Com Raquel teve Dan e Naphtali. Com a serva dela. Então aí nós vamos fechar os filhos dele. Só que isso vai gerar as 12 tribos de Israel, aonde eu quero começar na próxima aula. Nós vamos estar falando das 12 tribos de Israel para introduzir já na história de José. A gente vai achar que as 12 tribos são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Gade, Aser, Naphtali, e aí não tem José. Entendi. Não tem tribo de José específico. Não, assim. Vai ter Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Mas aí tem a questão do Benjamim aí, que eu quero falar isso na próxima aula, porque senão a gente vai se alongar muito. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos estar falando dos 12 filhos, das 12 tribos de Israel, que são os descendentes desses 12 filhos. Desses 11 filhos, na verdade, né? Nós vamos falar deles. E vamos introduzir a história de José.
Ok? Amém. Então vamos ficar por aqui hoje. Eu creio que você aprendeu algumas coisas da palavra do Senhor. Eu creio que podemos colaborar um pouco aí com o seu aprendizado. E na próxima semana a gente continua aí. Na próxima semana não, na verdade na outra, né? Porque essa semana agora nós temos a Santa Ceia, nós temos o culto da Santa Ceia. E na segunda semana de junho nós começamos então com as 12 tribos e com a história de José, para a gente finalizar o livro do Gênesis, que o livro do Gênesis termina justamente com a história de José e o nascimento de Moisés, se não me engano, ali no finalzinho. Não, perdão, já é no Êxodo, tá certo, perdão. Entendeu? A gente termina aí no livro de Gênesis com José e vamos introduzir depois o livro do Êxodo, ok? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor se renove a cada manhã sobre a sua vida. E nós vamos estar orando aqui, abençoando a sua casa, a sua família, que você tenha um excelente dia, que logo à noite você venha celebrar e adorar ao Senhor Jesus verdadeiramente. E eu também já quero aqui, né, abrir um parênteses aqui para falar do culto da noite. Esse culto da noite vai ser um culto evangelístico. Olha lá. Eu trouxe uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu coração, assim, muito evangelística, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração daqueles que estão perdidos, daqueles que estão afastados de Jesus também. Então vale a pena você compartilhar o link do culto. Assim que você receber o culto da noite, compartilhe o link do culto com amigos seus, com pessoas que não conhecem a Jesus, com algum parente seu. Eu tenho plena certeza que Deus vai agir com poder e com graça. Noite de salvação para sua casa e para sua família. Você manda o link, liga para a pessoa, convida. Olha, assim, Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida nessa noite, ok? Tenho certeza que Deus vai estar atuando na sua família nessa noite. Vamos orar. Paizinho, nós agradecemos a Ti por esse tempo, nesta manhã, na Tua presença. Nós adoramos o Teu nome e nós queremos entregar, Senhor, o restante do nosso dia nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, a Tua direção, Senhor, para tudo aquilo que ainda vamos fazer, Senhor, nesse dia. Entregamos, Senhor, o culto da noite nas Tuas mãos e, Senhor, eu quero orar agora, Senhor, por cada pessoa que está me escutando, por cada pessoa, Senhor, que está participando dessa aula, que participou dessa aula, que Tu venha, Senhor, começar, Senhor, a gerar no coração dos Teus filhos e filhas, Senhor, o nome de uma pessoa no qual eles vão começar a evangelizar, Senhor, no dia de hoje. Aqueles que eles vão compartilhar o link, aqueles que eles vão estar orando, Senhor, durante esse dia, para que a salvação venha estar, Senhor, sobre as casas. Eu quero abençoar a cada casa, Senhor, e liberar, Senhor, uma palavra profética de salvação para esse dia, em nome de Jesus. Amém. E amém. E que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém.